Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Esta é uma frase do poeta Fernando Pessoa e é com ela que nós começamos mais um Lado a Lado e, é claro, muito alegre e feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a gestação. Você sabia que as mulheres brasileiras têm menos filhos hoje do que há 10 anos? É o que indica o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de fecundidade brasileira passou de 2,14 filhos por mulher em 2004 para 1,74 em 2014, uma redução significativa com uma queda de 18,6%. A pesquisa também aponta que cada vez mais brasileiras estão esperando chegar até os 30 anos ou mais para ter o primeiro filho. Segundo o IBGE, o percentual de mães na faixa etária de 30 anos cresceu na última década, passando de 22,5% para 30,2%. Já o número de mulheres com menos de 19 anos que tiveram filhos também caiu de 23,5% para 19,3%. E para falar um pouquinho sobre tudo isso, que nós vamos receber as convidadas, a doutora Regina Cassioli, que é ginecologista e obstetra, a Denise Gonzalez Stellucci de Faria, que é professora doutora em Ciências de Saúde e Obstetrícia. E as mamães de primeira viagem, a Cristina Meire Nadalon, que está de 8 meses, e a Carla Rocha, de 6 meses. Meninas, muito obrigada pela presença de todas vocês. E o que me levou a fazer esse programa, na verdade, foi que eu participei esses dias em São Paulo de uma audiência pública de estudantes de obstetrícia. Na verdade, eu nem sabia que tinha esse curso. É um curso novo que tem na USP Leste. Né? São Paulo tem 2 campos, né? Tem o campus do Butantã e tem o campus agora da USP Leste. E as meninas estavam lá se queixando de que faltam professores se aposentam, o governo não abre concurso, etc. E eu achei muito interessante, aí me ocorreu, né? Aí eu falei para o pessoal aqui que produz o meu programa, eu falei, vamos fazer um curso, mas vamos chamar médicas, obstetras, as gestantes. E aí, doutora, esses números faz parte desse novo momento que a gente vive de redução da natalidade mesmo? A redução da natalidade no Brasil veio para ficar, na sua opinião? Eu acho que sim, pelo menos nos níveis socioeconômicos um pouco mais elevados, né? Uhum. E que as mulheres hoje estão esperando mais tempo para ter filho é uma verdade realmente. Elas estão se preocupando mais assim com a parte de trabalho, estudar, se formar, ter um trabalho, se estabilizar, né? Para depois, então, engravidar. Assim, acima, geralmente, dos 30 mesmo. Mas, de qualquer modo, a gravidez também na adolescência, e esses números sim, eu já tinha conhecimento, isso. Que houve uma redução isso também bastante expressiva. Graças a Deus, uma coisa boa, uma coisa boa, porque claro. Porque a gravidez, nos 2 extremos da vida, são mais preocupantes. São mais preocupantes. Tanto na adolescência, quanto já próximo da menopausa, né? Na perimenopausa. Mas tem diminuído, sim, também. Eu não sei, você falou em estatística, eu não lido com estatística, mas a gente, assim, no que a gente percebe, mas claro, no geral, sente isso, né? A gente sente que realmente as meninas já estão sendo mais orientadas, elas têm um pouco mais de acesso mesmo pela internet, né? Quando pega algum site bom que consiga realmente orientá-las mais. E mesmo nas escolas tem tido... Eu trabalhava em Itabapuã, trabalhei lá muitos anos. Teve muitos programas de conscientização nessa área, a gente fazia também muitas palestras para mostrar para as crianças. Acho que surgiu o efeito. Surgiu um efeito. Surgiu um efeito. Poderia estar mais, viu? É claro. Na minha opinião, eu acho que deveria ter melhorado mais ainda. Mas a gente vai andando aos poucos, né? Você tem que dar um passo de cada vez. Professora Denise, também muito obrigada pela presença. E como é que é essa questão da obstetrícia? O fato de você ter hoje uma formação mesmo. Na verdade, eram as antigas parteiras, não é isso? Que hoje já tem todo um conhecimento e uma formação técnicas para isso, né? A enfermeira obstetra, ela tem que ter o curso de enfermagem primeiro, para depois fazer a especialização em enfermagem obstétrica. E aí a nossa função
é essa daí, de acompanhar a mulher durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto também. Facilitando para ela esse momento tão importante na vida. Porque a gente sabe que as mulheres, elas têm medo da dor no trabalho de parto. E aqui no Brasil, nós somos campeões mundiais de cesárea. Então, eu ia falar sobre isso agora. Eu ia falar, sabe por quê? Porque quando eu trabalhei muitos anos numa usina, como psicóloga, e foi meu primeiro emprego, na verdade. E eu resolvi montar uns cursos de gestante lá, né? E para, inclusive, estimular o parto natural e o aleitamento materno. O objetivo era esse. Mas é difícil, hein? Difícil, porque é cultural, não é? Exato. Beth, aqui no Brasil as mulheres têm medo do parto vaginal. E o parto vaginal, a mulher precisa entrar em trabalho de parto para a gente realmente saber se esse bebê vai nascer via vaginal ou se terá necessidade de uma cesariana. Então, na verdade, a cesariana, o Instituto da Cesariana, ele foi introduzido como forma de salvar vidas na eventualidade de não se ter um parto normal. Eu falo para elas, ainda bem que existe a cesárea. Por quê? Porque ela salva a vida da mãe e do bebê quando bem indicada. Né? Mas a mulher, para saber se vai conseguir ter um bebê de parto vaginal, ela precisa esperar. Ela precisa dar esse tempo para o bebê, dar sinais que ele está pronto para nascer. A forma como a senhora ensina, a senhora estimula que as mulheres possam adotar o parto normal como um objetivo, uma meta durante o processo de gestação, né? Porque tem mães que querem fazer isso, tem mulheres que lutam para ter um parto normal, né? Sim, inclusive eu dou aula aqui na Faculdade de Medicina, né? 5º e 6º ano, fico com eles dentro do hospital, estimulando as boas práticas de atenção ao parto. Eu vou chegar aí, viu? Que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Os métodos não farmacológicos de alívio da dor, dando apoio emocional para essa mulher em trabalho de parto e apoiando, ajudando nessa decisão, porque a mulher nasceu para dar à luz, né? É fisiológico, mas eu falo para elas, a cesárea é o teu segundo plano, bem, né? Porque aí na hora que não dá certo, a gente sabe que a cesárea vai... Então eu vou perguntar para a Cristina e para a Carla, o que vocês estão preparadas para quê? Para o parto normal ou para a cesárea? Então, muito obrigada às duas pela presença também, viu? Eu penso assim, que a gente deve ouvir o médico. Porque eu conheço, assim, bastante amigas que agora parece que eles estão... a gente percebe que está tendo um incentivo muito grande para ter parto normal. Só que, ao mesmo tempo, está virando uma modinha. Então, a gente percebe que pessoas que não estão preparadas ficam naquele sofrimento da criança. Eu tenho uma amiga que ficou 42 semanas esperando 2 dias em trabalho de parto, porque ela queria, de qualquer forma, ter um parto normal. Então, acho que o importante mesmo é você ouvir o médico. Se ele falou, não, você pode esperar, você pode tentar, vamos tentar. Se ele falar, não, vamos marcar que a tua idade não dá, ou, de repente, a criança está muito grande, algum motivo existe, claro, você tem que ouvir o médico. Claro. Eu tenho vontade de esperar. Mas se o médico falou, não, vamos marcar, eu vou escutar o médico. Mais rapidamente possível. Vamos lá. É Carla? Isso. Meu primeiro momento eu também queria ter o parto natural. Põe mais pertinho do microfone. Mas eu tenho muito medo da criança. A minha preocupação, eu sei que a gente passa por um desgaste emocional, um desgaste físico, mas o meu medo é a criança estar entrando em sofrimento. Porque chega uma hora que eu acho que a criança, sim, pode sim sair, mas como não pode sair. Então, aí eu comecei a pensar na parte cesariana, mas nada me impede. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. E você, Cristina? Põe na boca. 36. Olha que beleza, é a primeira... A primeira gestação. Que beleza. Tá bem, hein? Então, eu tenho esse medo, só da criança passar por esse sofrimento, porque eu acho que tanto a cesárea quanto o parto normal, a gente passa por um desgaste, independente o que for. Mas, viu, assim, por exemplo, se você faz uma preparação que antecede, durante os 8 meses, 9 meses de gestação, né?
com exercícios físicos, trabalhos emocionais, porque eu também reconheço que a mulher precisa. Tem muitas mulheres, eu mesma sou uma meio assim, esses tempos eu fui operar aqui no ombro, eu quase morri. Foi minha primeira cirurgia. A gente tem um pouco de medo de cirurgia, tem um pouco de medo das coisas, não quer sentir dor. Na verdade, ninguém nasceu para sentir dor, não é? A gente nasceu para ser feliz, para ter bem-estar, né? Então, como é que, talvez se a gente tivesse esse preparo, vocês não acham que seria mais interessante? Elas poderiam ter estar mais bem preparadas para o parto normal. Você fala. Não, realmente, o ideal é que seja durante o trabalho, durante o pré-natal, durante a gravidez, a gestação toda, o ideal é que tenha um trabalho multiprofissional. Não é só o pré-natalista, né? Justo. Mas, por exemplo, fazer um acompanhamento com a psicóloga, com um fisioterapeuta para ensinar a fazer os exercícios pélvicos que vai ajudá-la na hora do parto normal. Exato. A psicóloga para tirar exatamente essas dúvidas, esse medo que elas têm. A própria enfermeira obstetriz para elas conhecerem o hospital, sabe? Conhecer o ambiente onde elas vão ficar. O problema nosso maior, que eu acho que eu trabalho pelo SUS já faz muitos anos. Eu acho assim, tudo evoluiu, a gente está se tentando realmente evoluir a paciente para parto normal, para você diminuir o índice de cesárea. Então, mas os hospitais, principalmente do SUS, eles não dão aquela parte, digamos assim, física. Você entendeu? Então, às vezes você chega, num quarto só, tem 7, 8, 9, 10 gestantes em trabalho de parto, uma grita aqui, outra grita lá. Nossa. Aí chega uma coitadinha que é o primeiro filho, já começa a escutar aqueles berros, já fica com medo, já fica gritando que quer cesárea. Você entendeu? Maria. E assim, o medo dela, que ela falou em relação ao sofrimento da criança, durante o trabalho de parto, existem exames, existe um acompanhamento. Para isso, as enfermeiras obstétricas são muito persistentes e são muito bem preparadas para acompanhar isso daí. Se acompanha com exames, com um exame do neném que chama CTB, cardiotocografia basal, se faz outros, por exemplo, se rompe a bolsa, se tem mecônio, se não tem. Não, existem, mecônio quando o neném faz cocô dentro da barriga, que pode significar um sofrimento fetal. Pode, nem sempre, mas pode. Então, esses dados, a gente tem, durante o trabalho de parto, você tem dados para você ir acompanhando o bebê para saber se ele está em sofrimento ou não, você entendeu? Então, eu acho assim, é um medo louvável da parte da mãe, porque ela está preocupada com o filho dela. Mas, assim, nem sempre, às vezes é só a dor mesmo, ela se descompensa pela dor. Agora, uma coisa eu acho, eu acho assim, que tudo que é demais sobra. Então, aquilo que você falou, hoje parece que tem. Às vezes a pessoa nem tem, ao ponto de ter gente que está voltando a ter parto em casa. Pois é. Eu vi, esses dias atrás, eu li uma matéria de uma... Principalmente, isso está correndo, eu percebo entre as artistas, né? Que é bonito, porque não sei o quê. Então, elas fazem disso um marketing, na verdade. E teve uma apresentadora da Globo, agora um tempo atrás, que eu vi que ela tentou o parto natural em casa. Que ela tinha toda assistência, todo mundo lá com equipamento. E uma pessoa normal, assim como nós, a gente não tem isso. Não tem condições. Ela ficou 12 horas em trabalho de parto e chegou num ponto que a criança, a própria enfermeira que estava com ela falou, vamos correr para o hospital. Porque senão vai E aí ela chegou no hospital, ela ainda achou que no hospital ainda fosse tentar o normal. Mas não, o médico falou, não dá. E ela quase porque perdeu também, o bebê professora por causa disso. Denise, depende também da dilatação, né? Sim, depende da capacidade da dilatação. Pô, tem mulheres que não têm a dilatação suficiente para o nenê passar, né? Tem vários fatores envolvidos numa condução de trabalho de parto. Então, a gente tem que manter essa mulher sob observação constante e o bebê, né? Nós temos aqui também no nosso hospital do SUS todas essas práticas. Sim. As boas práticas e como saber reconhecer quando este bebê não está dando sinais que esse trabalho de parto agora, tem que evoluir. Por exemplo, mesmo que você faz pré-natal, Carla? Faço. Faz pré-natal. Todo mês, o acompanhamento. Você também, né, Denise? Sim. Denise não, Cristina. Doutora Denise, mesmo que fizer, professora Denise, mesmo que fizer o pré-natal
como manda o figurino, tudo. Hoje em dia quase todas as mulheres fazem pré-natal, a maioria faz, né? Porque graças a Deus, eu falo que o SUS tem um monte de defeito, mas também não existe, tem muita coisa boa, porque não existe nenhum país no mundo que tem um sistema tão universal como o Brasil tem, né? É verdade. E mesmo assim, fazendo um pré-natal, como manda o figurino, pode correr o risco de chegar na hora e não conseguir. Uma mulher que é preparada, por exemplo, para ter o parto normal. Eu acompanho várias mulheres que querem um outro profissional do lado, além do médico, né? E acontece, porque nós não temos bola de cristal para saber, olha bem, vai realmente nascer por baixo ou não. Por isso que é importantíssimo o acompanhamento do trabalho de parto. Porque é lá que nós vamos saber se realmente tem que continuar com este trabalho ou, de repente, indicar uma cesárea. Como nós trabalhamos com o SUS, eu falo para as mulheres no pré-parto, olha bem, vamos tentar, nós vamos fazer de tudo para dar certo, mas se precisar, aqui também faz. E mesmo que nem a doutora Regina falou, a gente faz essa preparação para ter o parto normal, pode acontecer no último minuto do meu corpo não dilatar, no caso, né? E do nenê não estar preparado para sair no parto normal. Acontecer que nem em muitos casos que eu já vi, enroscar o cordãozinho, ter que tirar por cesárea, é isso, né? Professora Denise? Não, a cesárea é um grande avanço, né? Isso. Quantas mulheres morriam antigamente porque não tinha nenhum recurso para poder salvar, às vezes a mãe, a criança, né? Hoje, na parte do bebê, por exemplo, tem algumas indicações já que a gente já indica de cara, pelas apresentações. Se o neném estiver sentado, né, apresentação pélvica, se tiver transverso. O tamanho também. Como transverso, assim? Transverso, de atravessado. De atravessado na barriga. Puxa, então, isso já é indicação de cesárea, que antigamente se tentava fazer versão externa, que era muito complicado. Na minha época, por exemplo, parto pélvico, a gente fazia parto normal, não era indicação de cesárea. Na época que eu fiz residência, eu sou formada há 36 anos. Você é formada onde? Aqui. Aqui? Em Catanduva. Nossa. Que a faculdade aqui tem mais de 40 anos. Nossa, eu fui a 7ª turma. Olha, então, assim, você tem já, isso daí já de antemão, a gente já sabe, por exemplo, se uma gestante chega nos 8 meses, 37, 38 semanas, com a apresentação pélvica, você já vai indicar cesárea. Com a apresentação transversa, você vai indicar cesárea. Que aí não tem mais como, é indicação de cesárea. Se ela tiver 2 cesáreas anteriores, a gente já considera como interatividade. Aqui na faculdade eles têm um trabalho de parto normal com 2 cesáreas anteriores. Há uns anos atrás o doutor Ivan fez. Mas, assim, de praxe, a maioria dos hospitais, o protocolo tem 2 cesáreas anteriores, vai ser cesárea, que a gente chama de interatividade, né? E, então, assim, tem já esses dados, e uma hidrocefalia, por exemplo, criança com hidrocefalia, não tem como, vai ser cesárea, você entendeu? Agora, por outro lado, é o que a doutora Denise disse, se está indo tudo bem, uma gestação que correu tranquila, que teve todo o preparo, como você disse, né? Você vai tentar um parto normal, mas é realmente tentar, porque a gente não tem mesmo bola de cristal para adivinhar se você vai conseguir ou não. Tem trabalho de parto que a coisa vai indo tudo bem, de repente, lá perto do final, complica alguma coisa, ou o neném entra em sofrimento, ou o neném, essa apresentação não evolui, então você tem que partir para cesárea. O estado de São Paulo tem muita parteira ainda, doutora Denise? Tem. Tem? Porque aqui a gente tem bastante escolas, né? Já no Nordeste, são as parteiras que não têm a maioria formação. Não, mas aqui as parteiras têm formação. Tem a formação. Inclusive, eu dou aula na FAMERP, que tem curso de especialização em obstetrícia. Eu vou dizer uma coisa, minha mãe tem 3 filhos. O meu irmão mais velho nasceu em São Paulo, na Promatre Paulista. Chique, eu falei, chique. Continua chique. Meus avós moravam lá, né? Meus avós moravam lá, então minha mãe foi ter o nenê lá. Minha mãe morava em Urupês, casou-se com meu pai, era de Urupês, veio para Urupês, né? Mas eu e o Félix nascemos de parteira. Nascemos de parteira, quer dizer, e sabe com quantos quilos eu nasci? Com 4,2 kg, né? Então, ela conta que, como eu sou de 1º de outubro e o Félix é de 29 de setembro, ela acordou
bem, comer um pedaço de bolo ainda da festa do... Aí Começou a sentir dor, chamaram a parteira. Foi ali mesmo, 1h da tarde eu nasci, quer dizer... Mas eu não sei, talvez também. Pode ser muito essa fisiologia do corpo, eu né? Acho que sim. Ela é uma pessoa muito saudável, sempre foi. Então talvez isso também facilite. Isso daí eu acho que ajuda bastante. Eu também, eu tive 2 partos normais. A primeira, eu tive 5 horas de trabalho. Quer dizer, foi muito super rápido. Para primeiro rápido. filho. A segunda não deu 2 horas. Então, Olha, quer dizer, que beleza. É de cada um, cada organismo, cada caso. caso. O que precisa atualmente a gente trabalhar bastante é realmente tirar os medos, né? O medo, a cabeça da mulher. Porque a mulher nasceu para então dar é à a luz. parte mais psicológica, emocional do que a física até. Né? A mulher nasceu para dar à luz, né? O corpo da mulher, como foi você mesmo está falando, isso, né? é para isso. Mas tem que ter realmente esse preparo, porque hoje a tecnologia veio para ajudar. Para ajudar. E não para atrapalhar. Isso, claro. Bem, o assunto aqui é interessante, nós temos vários questionamentos ainda para fazer para as nossas convidadas, mas nós temos que fazer um intervalinho, fique conosco, nós voltamos em 1 minutinho. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Estamos voltando aqui ao nosso segundo bloco para falar um pouco desse assunto tão maravilhoso que é a vida, né? Das mulheres grávidas, das doutoras que cuidam para que elas tenham o melhor momento possível, que acompanham, que ajudam a gente poder a ter esse momento tão especial e tão único que é o nascimento de uma criança. Então eu me lembro que quando eu trabalhava com essa área também, eu trabalhei muito com a questão do parto Le Boyer, que era na época, tinha muita gente que seguia, era moda. Seguia. Eu mesma falava assim, nossa, eu não tive filho, mas eu quero esse. E hoje ainda se adota algumas daquilo que se pregava naquela ocasião, de você trabalhar respiração, de você trabalhar exercícios físicos, de você ter uma alimentação mais saudável, mais natural. Como é que está hoje essas questões? Funcionam ainda? Eu acho que tem, sim. Não digo você nascer dentro da piscina, né? Dentro da banheira de hidromassagem. Mas existem a questão dos exercícios físicos, dos exercícios respiratórios, aquilo que ela comentou dos métodos não farmacológicos para aliviar a dor, como o banho, vai na água quente, tem a bola de pilates que ajuda na progressão, ela faz exercício para ajudar na progressão da apresentação. Puxa então vida. Existem a água quente,
Tem alguns locais que tem as cadeiras, né? Aquelas cadeiras próprias também. Quem são essas cadeiras? A banqueta. A banqueta, o cavalinho, tudo isso a gente tem no SUS. Que beleza. Tem, nós temos. Lá em São Paulo, onde eu trabalho, tem. Essa bola de pilates, tudo aqui isso? também. Tudo. E a gente tem a sala de parto, que a gente faz o parto com a luz apagada, coloca o som. Que legal! A banqueta, a gente oferece para a mulher, olha bem, você quer ter o bebê na banqueta, você quer ter o bebê na cama, PPP, que é uma cama, não é uma mesa ginecológica. Então, é uma cama que ajuda a mulher na posição, na hora dela ter o bebê. Tudo isso a gente já tem aqui. Ainda a gente faz o vínculo dessas mulheres gestantes, tem um curso que mostra toda a maternidade para elas antes delas irem para o hospital. Porque aí não vai ser aquele momento, né? Olha, não sei. Não vai ser aquele impacto, né? Chegar a primeira vez, mostra a sala de parto, conhece, mostra a banqueta, faz todo esse trabalho de preparo para a mulher. Isso é importante. Vocês viram, né? O que você sentiu, Cristina, de mudança no seu corpo, por exemplo, não só na parte física, quanto na parte emocional, desde o momento que você engravidou? Eu acho que a gente fica mais sensível. E eu não sou uma pessoa que eu sou naturalmente sensível, assim, né? Sou até mais durona. E a gente percebe que tudo parece que fica maior, você fica mais... Você vê uma coisa assim, dá vontade de chorar, fica meio chateada. A gente vê muita notícia triste, né, em escola hoje. Ultimamente ainda mais triste do que... colocou fogo, o outro aluno saiu... Você começa a pensar, nossa, o que vai ser da minha filha, né? Como que vai ser? Vai ser menina? Uma menina. Menina. O que vai ser disso? A gente fica preocupado, não sabe como que vai ser amanhã. Você se põe no lugar dessa mãe que teve um filho lá queimado, né? Que dá um desespero, uma angústia. Mas do ponto de vista físico, assim, tem mais... Come muito, tem muito desejo, muita vontade? Desejo eu não tive nenhum. Eu fiquei até os 6 meses, meu médico não me liberou para fazer exercício. Agora eu faço hidro e faço pilates também. Até porque, né, doutora, ela tem 36 anos, então já é uma gravidez que merece... Eu tive 2 abortos anteriores. Tá. Então, por isso que o médico me proibiu de fazer exercício. Até os 6 meses eu não pude fazer nada. E aí agora... Só que eu sempre fui muito ativa, sempre pratiquei muito exercício. E aí na hora que ele liberou, eu já tô no pilates, então ela dá... exercício específico. A minha professora, ela é fisioterapeuta, e ela me dá exercício próprio para o assoalho pélvico. Que beleza. Aí depois ela falou que vai dar para encaixar neném. Então, é bem específico para isso também. Tá, e a Carla? Eu sou totalmente ao contrário da Cristina. Ela é totalmente ativa. Eu já sou um pouco mais sedentária. Mas que nem você perguntou sobre o organismo, tudo. Eu estava vindo no carro, estava falando isso para a Cristina. Tem dias que dentro da gente está uma turbulência de emoções. A gente não sabe o que está sentindo, dá vontade de chorar. Um probleminha pequeno se torna o maior do mundo para a gente. No começo da minha gestação, eu tive sangramento, descolamento da placenta. Tive que ficar 45 dias de repouso absoluto, mas graças a Deus passou tudo bem. Hoje eu mudei minha alimentação, porque a gente costuma comer por um lado mais prático, vamos dizer assim, antes de se tornar mãe. A partir do momento que você sabe, nossa, estou grávida, aí você procura ter uma alimentação mais saudável, comer mais fruta, procurar fazer exercício, uma caminhada, não coisas de muito impacto, né, doutora? Porque não pode. Mas eu acho que é só isso, é a emoção mesmo, tudo muda. A questão dos exercícios, tem restrição? Por exemplo, quando você tem uma gravidez, no caso da Cristina, ela tem, as duas tiveram um certo probleminha, né? Mas se você tem uma gravidez sem nenhum problema, você pode, a pessoa fazer a caminhada, a corrida, vamos pegar em exercícios aeróbicos, né? Corrida, bicicleta, dá para fazer ou é melhor esses exercícios com um pouco mais de impacto, a pessoa ficar mais quieta um pouco? Eu oriento minhas grávidas, principalmente aquelas que nunca fizeram nada, começar com uma coisa leve, uma caminhada, uma hidroginástica, uma natação. Né? Natação é bom, né? Principalmente no início, mas mesmo no final dá para fazer. Em regra, cada uma é uma, né? Cada organismo é um, como nós estávamos comentando aí. Mas em regra, você fazer um exercício de média intensidade.
para quem já é ativo. Evitar exercícios de muito impacto, mesmo que esteja correndo tudo bem. Você entendeu? Então, fazer uma coisa assim compatível com o estado geral, com o estado físico da paciente, né? Que tá, a barriga vai crescendo. Claro. E fazer isso, se possível, sempre acompanhada, mesmo com um fisioterapeuta. Por quê? Porque aí ele vai indicar quais são os exercícios próprios que ela pode fazer sem medo, para cada fase. O fisioterapeuta tem toda essa formação para isso, né? E vai, porque conforme vai passando os meses, também vai mudando até a própria exposição. Só uma curiosidade mesmo, eu vou te fazer outra pergunta, mas quando você fala da banqueta, é o parto de cócoras, por exemplo? É, a mulher sentada numa banqueta mesmo, num banquinho, né? E ela mesma, depois ela pode até pegar o bebê e já trazer no colo. Porque dizem que você não deve cortar o cordão umbilical logo, imediato, né? Que quando nasce, você traz o bebê para junto de si e também num ambiente de menos luminosidade. Porque são menos estímulos e aí fica mais fácil desse trabalho de parto progredir. E a gente pede para deixar bater esse cordão ainda pelo menos uns 3 minutos, por quê? Tudo tem um porquê. Porque este sangue que tem no cordão é do bebê, não é da placenta. E os estudos têm mostrado que esse sangue indo para o bebê diminui a anemia ferropriva no primeiro ano de vida da criança. O que é anemia ferropriva? É a falta de ferro? Falta de ferro. Tá? Então, a gente tem que pensar que isso daí vai ajudar também na saúde deste bebê. E outra coisa também que eu queria falar, há alguns anos o SUS adotou a questão do alojamento conjunto, porque não tinha antes, né? Na época que eu nasci, tinha. Há 60 anos atrás, era alojamento conjunto. A criança nascia e já ficava com a mãe no bercinho do lado da cama. Isso daí não é coisa muito atual, não. Sim, mas depois parou, depois mudou. Aí tinha os berçários, agora voltou. Isso é importante. Super saudável para a relação mãe e filho. O ideal, inclusive, é cortar o cordão depois que ele para de bater. Depois que parou de bater. Mas como tem cordão que pode demorar muito, meia hora, 20 minutos, então a gente preconiza pelo menos 3 minutos. Isso se foi um parto tranquilo, né? Se está tudo bem com o bebê. Mas a questão que eles falam de doação do cordão umbilical para poder fazer um dia mais tarde, que eles fazem... células troncos? Células troncos. Existe alguma coisa hoje em dia? Porque a gente não escuta falar muito disso. Existe, mas pelo SUS não, só tem particular. Porque não seria uma forma de você doar já para uma pessoa que tem necessidade? Não devia ter uma coisa nessa... Não, normalmente o que se tem feito, que é a criogênese, né, que eles falam, você tem que contratar o serviço, aqui não tem, acho que mais perto, acho que é só São Paulo, não sei se Ribeirão já tem. Como chama isso, doutora? É a criogênese que eles falam, né, é uma empresa que colhe esse cordão, deixa guardado num recipiente. E ele vai ser utilizado para quê? Então, na maioria das vezes, o que tem, pelo menos o que eu sei que tem hoje, não sei se já mudou alguma coisa, é para usar para você mesmo, para o teu filho. Para você doar, não existe nada nesse doação tipo. Eu não conheço, não sei se já tem alguma coisa. Mesmo porque, para fazer doação, teria que fazer todos aqueles exames de compatibilidade, aquela coisa toda. Então, hoje, o que tem, se você tiver interesse, você contata, eles vêm no dia do teu parto, já nasce o neném, eles já pegam o cordão, faz toda... Eu não sei te dizer qual é o procedimento que eles usam, mas faz todo aquele procedimento e guarda dentro de um recipiente com gelo, com alta temperatura. Aonde tem pesquisa clínica, tem hospital lá em São Paulo, que eu dei plantão 12 anos lá no Amparo Maternal. Lá, como tem pesquisa clínica... Onde é Amparo Maternal em São Paulo? É ligado ao Hospital das Clínicas ou não? Não, é na Vila Mariana, é do SUS. Do lado da Unifesp. Lá tem pesquisa clínica, então, quando a mãe quer doar o sangue desse cordão, mas depois é encaminhado tudo para fazer os exames, tá? Não é para o bebê dela. Agora, a senhora me falou uma coisa que eu só queria saber. A senhora falou, não pode durar muito tempo o cordão umbilical. Né? Tem que. Quantos minutos? Não, pode. Pode. Para agilizar o processo. No mínimo, pelo menos 3 minutos é de boa conduta. E outra. Se tiver tudo bem com o bebê, né? Um neném que nasce mal, por exemplo, você não aí pode. Você não vai fazer. E outra coisa que a gente também preconiza é o aleitamento na sala de parto. Então, o bebê está bem.
já coloca em cima da mãe e já vai fazer esse aleitamento na sala de parto. Vocês, por exemplo, sentem que já tem, ou ainda não? A partir de quanto tempo começa a vir o colosso? O colosso. Só quando o bebê... Tem mulher que tem durante a gestação. A partir do 5º mês, às vezes tem mulher que já tem. A gente fala para não ficar estimulando, porque o hormônio que faz o leite sair faz da contração. Que é a ocitocina. Não estimular para não então ter não estimula. Eu estava perguntando para uma amiga. Mas tudo muito perfeito. Tudo. Eu digo sempre, a natureza é perfeita. Eu li que hoje em dia, quando o bebê nasce, eles já colocam no peito da mãe para poder ter esse contato. Só que eu tive uma amiga que teve agora há pouco tempo, e eu perguntei para ela se isso acontece. Ela falou que não. Carla, você está disposta também a fazer mamar o aleitamento? Pretendo, se Deus quiser. Né? Isso que eu ia perguntar. A preparação, que nem eu e a Cristina, que somos mães de primeira viagem. Eu, no caso, não tenho bico ainda, como eles falam. O mamilo. Naquele bico para o nenê pegar ainda. Pode fazer uma preparação durante a gestação, que nem eu ouvi a bucha vegetal, tem aquelas conchas que se colocam para colocar para formar o próprio bico. Exercícios com o dedo mesmo, você pode fazer. E a partir de quanto? A partir de 6 meses, 7 meses? O que eu preconizo, ensino para as mães. Bucha, toalha felpuda, escova de dente, tudo isso daí caiu por terra. Tá? O sol você vai ter que tomar depois que o bebê nascer. Porque hoje você toma sol hoje, depois amanhã não toma. Isso aí não tem eficácia. A concha você pode estar usando. O que é concha? Que você compra na farmácia? Compra na farmácia, você coloca e o sutiã vai segurar a concha. A concha ajuda o bico a vir um pouquinho mais para frente, mas bebê não mama bico bem, bebê mama peito. Então tem a técnica correta para se colocar o bebê, para a gente poder fazer o manejo clínico do aleitamento materno. Porque quando ele não pega certo, ele machuca. E a primeira causa de desmame precoce é fissura mamilar, porque dói muito. Então tem todo um preparo que o correto, como a doutora Regina também já falou, é no pré-natal. Tá? Isso que eu ia falar, Denise, mas assim, eu posso começar desde o 5º mês, por exemplo, colocando essa concha? Pode. O marido pode ajudar? Pode também, né? Vamos aqui falar uma coisa, porque assim eles participam também, né? Eu já ouvi falar, eu falava isso no curso que eu estava dizendo. Os maridos também podem ajudar. Isso que você falou do estímulo, que não é... Estimula. Só que estimula às vezes estimula a produção. Então é melhor fazer isso mecanicamente. É bom só falar no finalzinho, já da gravidez que você está querendo partir. Não passar creme, nem óleo, nem pomada, porque a mulher, se você observar Como é que é? Repete isso pro pessoal. Deve ter muita grávida nos assistindo. Não passar creme, nem óleo, nem pomada, porque na gestação a mulher pode perceber que em volta desse mamilo existem uns pontinhos mais altos, que são os tubérculos de Montgomery. Eles têm uma função na gestação, que é já liberar uma proteção natural. A mulher já libera um óleo que é para proteger esse mamilo para a hora do parto. Naturalmente. Aí elas falam, mas eu não passo no bico, passo só em cima. Mas a mama é redonda. E isso vem para o mamilo. Com esse calor nosso ainda, escorre. Isso. Né? Você passa um creme aqui, vem no olho muitas vezes, né? Porque... E tira a proteção natural, que não é bom. Que coisa, também para estria não pode passar nada. Não passa na mama, não. Mas, doutora Denise, me fala uma coisa. Essas instruções, o que me preocupa sempre, eu preocupo com todos, claro. As mulheres de classe média, tudo, elas têm mais informações, tem informação escolar, tudo, né? Agora, aquela mulher de baixa renda, aonde ela recebe essas instruções? Quer dizer, temos cursos aí, acompanhamento, esse acompanhamento pré-natal, ele é coletivo ou ela faz só... Porque ela vai ao SUS, por exemplo, para fazer o pré-natalzinho dela, mas pode ser que hoje ela faz com você, amanhã ela faz com o outro, ela faz com o que ela quer. Tem essa alternância, infelizmente. E às vezes ela não faz com ninguém. E às vezes ela não faz com ninguém. Ela chega no posto de saúde e não tem médico para fazer o pré-natal dela. Então, eu acho que no Brasil,
Se aqui em São Paulo é assim, imagino nos outros, né? Eu acho que tem muita falha ainda nesse Sim, tem muito para melhorar. Muito. A parte já da assistência ao parto, já na hora do trabalho, tudo, eu acho que os hospitais hoje estão mais bem preparados e aparelhados para fazer isso. Ainda tem falha, mas já melhorou um pouco. Porque o que me... Mas a parte de pré-natal, eu acho que é muito falha ainda no Brasil. Principalmente em grandes centros. O que me preocupou bastante quando você coloca das fissuras, né? Sim. Porque a gente sabe que o aleitamento é fundamental também para uma criança crescer mais saudável. Salva a vida das crianças. Vida. Estimula a formação de anticorpos, tem uma série de benefícios, né? Mas, e aí acontecem esses problemas, e às vezes por falta de orientação. Então, uma simples orientação, um simples conhecimento pode mudar uma atitude. Eu posso falar só um detalhe? Fica à vontade. Aqui, as pacientes que têm o bebê aqui no SUS, todas elas saem com encaminhamento para passar comigo no meu ambulatório de aleitamento materno, lá no Emílio Carlos. Que beleza! Elas vão. E aí, sim, eu faço uma consulta de aleitamento materno. Explico. Aqui no hospital já explico, mas lá... Porque a mãe, ela tem que pensar assim, olha, o padrão ouro do aleitamento materno... Pode visitar lá? Eu posso ir lá visitar o seu ambulatório? Eu quero ir. O padrão ouro do aleitamento materno é a balança, bem. O teu bebê que mama no peito, ele tem que engordar. Se ele não estiver engordando, porque está acontecendo alguma coisa, ou no jeito que você está dando... de mamar pro teu bebê ou com o bebê. E existe leite fraco? Não. Aí, tá vendo? Não tem leite fraco. Pode ter pouco. Porque tem gente que fala que tem o leite fraco. Eu gostaria que você fosse lá visitar. Eu vou visitar lá. Porque eu ganhei um prêmio nacional por conta desse ambulatório. Parabéns. Em 2008, quando eu montei este ambulatório, existe um site, Amigas do Parto, que geralmente as mulheres... E na categoria de enfermeira obstetra eu ganhei um prêmio por ter montado. Então, todas as mães que têm o bebê pelo SUS, elas têm essa consulta garantida lá comigo. Só não vão se não quiserem. Só não vão se não quiserem. Olha que beleza. Aqui podemos fazer até campanhas também para estimular as pessoas a irem lá. Nós temos que fazer um intervalo para voltarmos aqui com o nosso último bloco, que nós vamos fazer umas perguntas rápidas para elas responderem, que são várias questões que às vezes as mulheres grávidas têm dúvidas. E para você que está grávida em casa assistindo o nosso programa, ir para o parto com maior consciência possível. É um minutinho, nós já voltamos. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você.
conhece Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Voltamos aqui ao nosso último bloco, esse assunto tão importante. E vamos aqui, eu quero fazer perguntas rápidas com respostas rápidas, porque esse é um bloco mais curto nosso. Você disse que as pessoas deveriam, que a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno por 2 anos. Só que aos 6 meses, depois a mulher tem que voltar a trabalhar. Aquelas que trabalham fora, sim, a licença maternidade foi estendida, aumentou, já ampliou, né? Porque era menor, a licença maternidade era primeiro 3 meses, depois passou para 4, depois passou para 6, né? 4 é só algumas empresas. Só algumas empresas. 6 meses. Só algumas empresas? Só empresa pública é 6 meses. Você pode até ter empresa privada que mas são as empresas cidadãs que têm um projeto com o governo que dão 6 meses, senão... mas olha aqui, vamos chamar atenção, puxar a orelha das empresas que não estão dando 6 meses para as mulheres, hein? Porque... É que a lei foi feita, na realidade, essa lei foi errada. Ela foi feita assim, serviço público são 6 meses, serviço privado fica a critério do empregador com o empregado. Aí fica difícil, né? Lógico, mas teria que ter posto para todo mundo, é um critério único, né? Um critério único. As privadas só é essa do tipo que ela falou, que tem às vezes algum convênio. Aí, ó, mais um motivo para eu lutar para avançar. Eu acho assim, teria que ter sido já da primeira vez, já 6 meses para todas. E como é que ela faz quando ela trabalha e precisa amamentar? Eu ensino também a retirar o leite. Ela vai retirar o leite. Tá. Ela pode deixar no congelador durante até 15 dias e de um dia para o outro na geladeira. Aí vai esquentar em banho-maria, ferve a água, desliga, põe o vidro lá dentro, tem que ser tudo em vidro, não pode ser plástico. E aí vai dar para o bebê. Quem for ficar com este bebê é no copinho, nada Aliás, de a mamadeira de vidro é mais indicada, claro, né? Não, mas o ideal é nem ter o ideal mamadeira, não é mais mamadeira. Mas dessa fase que aí é vidro. Vidro? Aí deixa no congelador só para guardar. E você dá como depois? No copinho. Ou no copo americano, no copo americano. Os prematuros no hospital, a gente dá tudo no copinho. Que beleza. Porque senão o bebê faz confusão. Ele acaba largando do peito. Daí um tempinho ele Mas porque aí quando você está em casa, ele pode também voltar para o peito, volta pro peito. Porque, gente, o bebê é muito esperto. Ele sabe quando a coisa é difícil e quando a coisa é fácil. Sim. Por exemplo, mamar no peito, ele faz um exercício respiratório. Olha só. E quando a mãe dá a mamadeira, aí ele fala, bom, agora é fácil. Muito bem. É só engolir. Escuta, agora perguntas rápidas para respostas rápidas. Bom, a questão do exercício, praticamente todas as gestantes podem fazer, salvo se tiver alguma contraindicação, nós já falamos sobre isso. Qualquer mulher pode sofrer depressão pós-parto ou isso não? Isso não acontece, pode acontecer, é muito raro, é mais raro. Qualquer mulher pode, sim, mas não são todas que têm. Não são todas que geralmente têm. As que têm é porque já tinha algum histórico. Algum histórico, alguma morbidade anterior à gravidez, né? Então, chegando na gravidez, acaba... E por que as mulheres têm algum desejo especial? Estou com vontade de chupar jabuticaba, e vai lá, não tem época... Lá vai o marido atrás da jabuticaba. Como é que fica isso? É algum hormônio que estimula isso? Eu acho que é mais dentro do emocional. Do emocional, você entendeu? Eu, por exemplo, tive desejo de nada nas minhas 2 gravidezes. Eu também. Não, as meninas, vocês também não? Eu falo, eu não tenho desejo. Às vezes você lembra de alguma coisa e fala assim, nossa, que vontade de comer aquilo, mas não é aquele desejo que você teria mesmo que você não tivesse. Eu conheço um monte de gente que tem desejo sem estar grávida, então eu acho que isso é mais da pessoa que da gravidez. É realmente emocional e às vezes, dependendo do contexto familiar, às vezes para chamar atenção. Tá. É um meio
que ela... E o inchaço, por exemplo. Inchaço não significa necessariamente um sinal de pressão alta, de hipertensão. Não. Isso não tem nada a ver. A grávida, ela retém muito líquido e ela pode inchar. É o que a gente sempre recomenda, é só isso, é controle de pressão. Se ela estiver inchada, mas a pressão estiver normal. Tranquilo. E começou a subir a pressão. Na gravidez também é recomendável, quer dizer, porque a gente toma muita água, sobretudo no nosso clima, aqui temos um clima muito quente. Durante a gravidez também é recomendável bastante o líquido, ingestão de líquido. Bastante. Alimentação, tem alguma recomendação específica de alimentação do ponto de vista de fritura, doces, muito carboidrato? É melhor optar pelas frutas, legumes, verduras, carnes magras? Como é que funciona isso? Pode falar. Se ela puder, é melhor. Fazer uma alimentação balanceada. Equilibrada, né? Mesmo porque, para ela evitar o excesso de peso. Então, tem um peso ideal para se... De 9 a 12 quilos nos 9 meses. Quanto você engordou, Carla? Até agora, do começo da gestação, 7 quilos. Então, ela está dentro... Já foi demais? Já passou. Porque, assim, na paciente que tem um peso normal, de 9 a 12 quilos durante os 9 meses. E a Cristina engordou quanto? A pessoa que é mais já obesa, até pode restringir até um pouco isso, de 7 a 9. E aquela que é muito magrinha pode engordar até lá para uns 15 quilos. Mas o ideal é fazer uma alimentação mais balanceada, e dividir isso em umas 5, 6 refeições por dia. Isso que é o ideal para a gestante. Para evitar aquelas lipotímias, ficar muito tempo sem comer, da hipoglicemia, aquelas coisas todas. E você comendo várias vezes também, você nunca vai estar com muita fome. Então, você acaba conseguindo controlar o tanto de ingesta. Entendeu? O ideal é fazer uma cerveja preta não tem nada a ver, até né? contraindicado, porque tem álcool. O álcool hoje é totalmente proibido para gestante. Nada. Tá vendo? Não, mas eu tomo só um golinho. Nem depois para aumentar o leite, porque também vai para o bebê. Tá. Isso daí é totalmente... Antigamente, há uns anos atrás, eles falavam, assim, né? Às vezes uma latinha por semana, hoje é zero. É zero álcool. É líquido. É que nem para dirigir, é zero álcool. Cristina, a menina vai chamar como? Maria. Maria, que lindo, nome da minha mãe. Muito bem, nome lindo. E Carla, o seu é o quê? Menino. E vai chamar o quê? Luca. Luca. Muito bem, muito bem. Bem, eu agradeço a todos. Foi um programa delicioso da gente fazer. Desejo muita saúde para vocês, muita sorte durante a gravidez e depois no momento do parto, que a criança possa nascer sempre 100% saudável, ser uma criança feliz, não é? Porque é todo. Cumprimentar as nossas queridas doutoras aqui, profissionais de primeira linha, com conhecimento profundo, tão profundo o conhecimento delas que eu já estou pensando em fazer um outro programa, porque o de hoje foi insuficiente para a gente poder debater tudo que a gente gostaria de saber a esse respeito, viu? Regina e Denise, muito obrigada a vocês. Sei que vocês são super ocupadas, deixaram aí seus afazeres para vir aqui falar conosco no nosso programa. E a você em casa, sempre muito gentil de nos prestigiar com sua audiência. Continue aqui com a programação da Nova TV. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Muito obrigada, um forte abraço.